Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira. No último dia 7 de setembro de 2016, foi um dia muito significativo em Belo Horizonte, porque no Grito dos Excluídos tinha mais de 40 mil pessoas participando. Foi uma maravilha, né? Um grito contra muitas agressões e as cortes aos direitos sociais, né? E eu gravei lá e trouxe para socializar com você aqui um pouquinho da energia boa, revolucionária, que aconteceu nas ruas de Belo Horizonte no último Grito dos Excluídos, 7 de setembro de 2016. E em seguida, quero socializar com vocês também um pouquinho mais do que aconteceu em uma audiência pública em Brasília, na Comissão dos Direitos Humanos, na Câmara Federal, audiência presidida pelo deputado federal Padre João, para tratar das violações dos direitos humanos perpetradas nas ocupações urbanas em Belo Horizonte, precisamente na ocupação Isidora. Então preste atenção nas denúncias que um advogado, companheiro nosso aqui de Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, Dr. Ailton, fez. E, em seguida, também o depoimento contundente da Dirlene Marques, que é professora, né, na área de economia da UFMG, e que ela também lá como integrante do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, ela teceu lá uma série de considerações que a gente precisa considerar para a solução justa e pacífica desse gravíssimo conflito social que está em curso na região da Isidora, envolvendo diretamente 8 mil famílias, mais de 30 mil pessoas, já há quase 4 anos, com mais de 5 mil casas construídas. Preste atenção. É o Grito dos Excluídos chegando aqui na Praça 7, coração de Belo Horizonte. Ora Temer pelo poder popular, rumo à greve geral. Com a visão panorâmica do 22º Grito dos Excluídos aqui em Belo Horizonte, chegando aqui agora na Praça 7, coração de Belo Horizonte. São milhares, mas milhares de pessoas lutando aqui contra todos os tipos de golpes. Golpe político, parlamentar, jurídico, sistema do capital. A polícia acompanhando tudo aqui. De Acaiaca, zona da Mata de Minas Gerais. Nós somos do Movimento de Educação do Campo, da Escola Familiar Agrícola. Estamos presentes também no acampamento da juventude, do Levante da Juventude. Estamos junto com o MAB na luta com os atingidos pela mineração. Estamos juntos aqui no Grito dos Excluídos para denunciar o golpe contra a democracia, contra o povo brasileiro. Perder direito jamais. Estamos todos juntos. Nossa luta é no campo e na cidade para construir uma nova sociedade. Leonardo Péricles, da coordenação da Unidade pelo Socialismo e do MLP. A luta continuando, né, Léo? A luta continua, Frei Gilvander. Nós estamos aqui nesse Grito dos Excluídos, que é um ato que esse ano tem como pauta central fora Temer e o nenhum direito a menos. Fora Temer porque é um governo ilegítimo, que foi colocado pela grande burguesia, pelos ricos do nosso país. Para quê? Para retirar direitos da classe trabalhadora. Tem uma reforma da Previdência em curso, que vai fazer os trabalhadores, boa parte deles, nem se aposentar. Uma reforma trabalhista que quer
quer desmontar a CLT para tirar direitos históricos, como licença maternidade, férias remuneradas e outras medidas. Então nós estamos na rua para poder derrubar esse governo golpista e colocar um governo popular, um governo revolucionário no lugar. A classe trabalhadora que tem que governar esse país. E por isso nós estamos aqui, a Unidade Popular pelo Socialismo, MLB, apoiando e fortalecendo esse grito dos excluídos, 7 de setembro de 2016. Valeu, Léo! Vamos continuar! É o 22º grito dos excluídos aqui em Belo Horizonte, hoje, dia 7 de setembro de 2016. Milhares de pessoas protestando e lutando por direitos sociais. É o 22º grito dos excluídos aqui em Belo Horizonte, hoje, dia 7 de setembro de 2016. São milhares de pessoas na luta. Vai ter luta do movimento LGBTC. Padre Caetano na luta junto com o povo também, né? Tem que estar, né, meu filho? Porque a situação é grave, ela vai tornar-se melhor quando todo mundo vir pra rua como nós estamos aqui. E nenhum cristão pode se omitir, não, senão será cúmplice, né? Se omitir é trair o evangelho, é trair o projeto de Jesus Cristo. Nós não podemos fazer isso. Professor Pablo, a luta continuando, né? Isso aí, camarada, Gil Vander. Estamos aqui hoje, o Partido Comunista Brasileiro, com toda a população trabalhadora da cidade de Belo Horizonte, na rua, ocupando esse maior grito dos excluídos da história de BH, dando um recado bem claro contra esse governo ilegítimo do Michel Temer, que está vindo aí tentando arrebentar e retirar os direitos dos trabalhadores. Nós não vamos deixar esses fascistas passarem, não vão conseguir retirar os direitos dos trabalhadores, que a classe trabalhadora vai se mobilizar, já está se mobilizando, e Belo Horizonte está se tornando um bastião da luta contra esse governo ilegítimo e golpista que tomou o poder. Adriano Ventura, a luta continuando, né, meu irmão? Gente, nesse grito dos excluídos, nós vimos mais uma vez gritar é fora Temer. E pelo direito dos trabalhadores e trabalhadoras, em especial pelos moradores das ocupações urbanas, pelos moradores das vilas e favelas que não têm sido valorizados. Por isso, nós estamos aqui hoje gritando eleição direta. Eleição é ilusão, nem o governo é opção. Eleição é ilusão, nem o governo é opção. Marina, a luta continuando, né? A luta continua, a frente tem autonomia, está aqui com os moradores, a ocupação, Guarani, igualdade, contagem, com o bloco Nós por Nós, porque a gente acredita que a luta se faz na rua. A gente não pode depender dos políticos. Não sou da sua laia, fora Cunha, Bolsonaro e Malafaia. Ei, Temer, não sou da sua laia, fora Cunha, Bolsonaro e Malafaia. Ei, Temer, não sou da sua laia, fora Cunha, Bolsonaro e Malafaia. Meu irmão, a luta continuando, né? A luta continua porque não tem jeito de parar, né? Lutar é difícil, é uma peleja mesmo. Mas a gente não tem sossego com governo nenhum, que não foi cumprido por um lado, que não foi o nosso. E agora acabou, não tem mais paz, não tem sossego. Nós vamos transformar isso aqui numa praça de guerra se for necessário. Mas direito nosso ninguém corta, nunca, ninguém tritura a gente calado, ninguém. Curitiba nós não podemos derrubar, estamos na peleja aí, não vamos resistir não, não vamos baixar a guarda não. Nós queremos direito ser reconhecido, ter um endereço, ter dignidade, poder ter uma água potável, poder ter uma saúde mais digna, entendeu? Vamos acabar com essa corrupção aí. Nenhum governo é uma opção, não. É barricada! Greve geral! Ação direta que derruba o capital! É barricada! Greve geral! Ação direta que derruba o capital! É barricada! Greve geral! Ação direta que derruba o capital! Mesmo calada a boca, resta o peito. Coragem! Fora Temer! Fora Temer!
aí, filmando aqui o Frei Gilvander, hoje no 22º Gritos Excluídos em Belo Horizonte, 7 de setembro de 2016. Um abraço! A luta continuando! Pelo doutor Ailton, pode ser? Que tem acompanhado lá... Boa tarde a todos, companheiros de lutas, de Betim, Contagem, Belo Horizonte, né? Cumprimentar a todos aí na mesa, na pessoa do Frei Gilvander, nosso companheiro de luta. Eu sou Ailton, advogado popular de Betim. Hoje a gente está tentando construir um núcleo das brigadas populares na cidade. E dentro desse núcleo tem vários outros movimentos, né? Tem o movimento Sarau, tem o movimento das coordenações das ocupações na cidade. Então, tem se consolidado uma luta muito forte contra esses grandes empresários na nossa cidade. E a previsão é que isso vai se fortalecer diante do cenário que tem se desenhado na nossa cidade. Mas, tratando especificamente das ocupações, a gente veio a Brasília e trazer especificamente o caso da 1º de Maio, que é uma ocupação, como dito pela Mariana, tem hoje cerca de 100 famílias, uma ocupação toda pavimentada pelas próprias famílias, né, com ruas acimentadas, tem um campo de futebol gramado, tem uma horta gigantesca, tem espaço para construção de creche e todas as casas de alvenaria e grande maioria dessas casas com laje, né? E tudo isso construído com suor e dinheiro das famílias, sem nenhum centavo do poder público. Isso em pouco mais de 2 anos e meio. Então, assim, essa ocupação hoje sofre com a violência policial, que vai ser falada pelas companheiras aqui, então não vou nem ficar me alongando para dar a oportunidade de todos se pronunciarem. Mas um caso específico da violência policial eu quero tratar, porque eu creio que elas não vão conseguir falar disso, né? Foi o assassinato de um jovem de 16 anos. O nome dele é Gerson. Ele foi, segundo a PM, confundido com bandidos, né? Segundo a PM. Mas o que ele estava fazendo? Morador da ocupação, ele é sobrinho da nossa companheira aqui, a Renata. Segundo a PM, foi confundido com um traficante. Ele voltava da padaria com a sacola de pão, à luz do dia. E foi alvejado por tiros, né? E veio a falecer, isso no início do ano. Então, assim, tudo isso que foi retratado aqui, que foi falado da truculência, né, da intransigência da PM no Estado, a ocupação, 1º de maio, vem sofrendo desde o início. E aí pessoas sendo acusadas de tráfico de drogas, tendo a casa invadida de madrugada, PM andando no telhado de madrugada, tudo intimidando, buscando as pessoas em casa, fazendo interrogatórios sem nenhum fundamento, né? Claramente fazendo pressão psicológica a essas famílias. Então, um dos pedidos que a gente vem fazer, e a gente já fez isso na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, vem fazer esse pedido aqui também na Câmara dos Deputados, é que haja uma intervenção direta no comando da PM para que esses atos não continuem, né? Senão as pessoas vão continuar morrendo. Outra situação complicada lá é justamente o conflito que se estabeleceu lá em razão dessa ocupação. Hoje é uma área gigantesca do lado de um condomínio e do outro lado uma área verde, né? No fundo da ocupação passa um córrego. E todas essas construções respeitaram a legislação ambiental, né? A distância do córrego, aquela coisa toda, e as ruas. E uma empresa, que é a PDG, né? Uma construtora que abriu o processo de falência, está reivindicando a propriedade desse terreno. E aí a prefeitura lavou as mãos, falou, não é problema nosso, vocês se virem com o governo do Estado e com a empresa. Foi, né, trocando em miúdos, foi isso que a prefeitura quis dizer quando apresentou aquela proposta falada pela Mariana, de tirar as famílias, colocar os pertences em um galpão que a gente não sabe aonde é, e levar as famílias para um ginásio do outro lado da cidade. Né? Colocar todas as famílias misturando criança, idoso, adulto, homens e meninas, tudo no mesmo lugar. Com essa proposta do município, nessa alternativa que não tem nada de digna, o município simplesmente lavou a mão. Ou é isso, ou o município não pode fazer nada. Sequer o cadastro das famílias, o município se propôs a ajudar a fazer. Né? Então, o município de Betim, que, na verdade, ao entrar o ano de 2016, estava assim,
o último que sair apaga a luz. A cidade está jogada todas as traças e o problema das ocupações também. O governo do Estado meio que acatou uma proposta feita pela coordenação de que se houvesse um terreno que as famílias pudessem ser reassentadas, elas fariam a autoconstrução, só que nem o município, nem o Estado apresentaram qual seria esse terreno. Então, a ocupação está lá esperando. Né? Não, o município falou que não existe terreno. O município não tem terreno para doar para reassentamento. Mas, exatamente, mas agora, pouco antes de falar isso, eles estavam doando um terreno para uma rede de hospital particular para construir mais um hospital particular na cidade. A Unimed receberia esse terreno, né, para fazer um hospital particular na cidade. Mas para as famílias não tem terreno. O governo do Estado, a resposta foi a mesma, disse que não tem terreno, mas um levantamento que a gente fez, né, os movimentos fizeram, a gente sabe que tem terreno, sim, do Estado, inclusive da União, que possa ser reassentado às famílias. E a postura da empresa eu tenho a liminar e eu quero despejo, não quero saber para onde esse povo vai, não. Então, assim, hoje o problema lá é sério. Tem uma mesa de negociação marcada para a semana que vem, mas ainda não está confirmada, junto ao governo do Estado. A intransigência da empresa está nítida e caminha para um despejo. O judiciário está tendo uma postura muito equivocada, no sentido de dizer, vocês estão enrolando, estão levando com a barriga, e a partir do dia 1º, se não houver uma solução na mesa negociadora, vai ter que cumprir a liminar de todo jeito. Né? Esse foi o último ofício encaminhado para a mesa, inclusive do Estado. Então, a situação da 1º de maio é muito delicada. E aí, para finalizar aqui, eu queria colocar que, além do conflito na 1º de maio, e também tem o conflito da Dom Tomás, mas esse está um pouco mais resguardado, porque ainda não está na mira do despejo. Hoje, o município de Betim, junto com a empresa PDG, em comum e também com o judiciário, que a gente tem certeza disso, está mirando especificamente a 1º de maio, porque a partir do dia 1º, se não houver uma solução, ou pelo menos uma alternativa, eles vão despejar, vão passar trator em todas essas casas. Eu chegando aqui, né, coloquei o celular para carregar, recebi uma mensagem de uma outra ocupação na cidade. E aí eu não sei dar detalhes ainda, mas o que as famílias pedem, pelo amor de Deus, vem nos ajudar, que dia 29 marcaram o despejo. Isso, nova, no bairro Capelinha, perto da Via Expressa. Essa deve ser a 5ª, né? Então, tem o problema da 1º de maio, agora chegando em Betim, a gente vai ver igual o problema dessa outra ocupação no bairro Capelinha, além do... Despejaram a Canaã, colocaram as famílias no aluguel social, até hoje as famílias quebraram bastante casas, e as famílias até hoje estão no aluguel social e nada de resolver o problema delas, de reassentar ou construir uma outra alternativa. Então, essa situação, a gente pede que a Comissão de Direitos Humanos aqui na Câmara intervenha em relação a isso, principalmente em relação ao município e também ao governo do Estado, e com mais urgência com relação à postura da PM em relação às famílias. Com relação a essas violências, as companheiras aqui vão retratar com mais detalhes, né, porque elas que sofrem isso na pele no dia a dia. No mais, é agradecer a oportunidade, o espaço dado aqui por essa casa, e força na luta, que essa luta não está perdida, não. Vamos junto. Valeu, valeu. É isso aí. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já. Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções. Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética de som e imagem, nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar o melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. Ligue 31 3024 2755.
tirei uma pessoa muito, muito, muito especial. Só que nem sempre ela consegue colocar comida na mesa. A boa vontade me deu um amigo que já não tem nada de oculto. E para ele e milhares de famílias, a LBV vai levar o meu presente, uma cesta cheinha de alimentos. Sua solidariedade sustenta nosso trabalho. Olá, bem-vindo. Estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira e agora, como eu anunciei no início do primeiro bloco, passo a palavra agora para Dirlene Marques, para um pronunciamento que ela fez lá em Brasília no último dia 19 de outubro de 2016, em defesa das ocupações da Isidora. Preste atenção. Eu, Dirlene Marques. Talvez esse microfone deixe maior conforto. Boa tarde. Realmente nós vivemos em um país muito estranho, né? É um país muito rico, com uma pobreza e uma discriminação assim absurda. Eu participei lá daquele julgamento no TJ e acho, aliás, todos que estavam lá devem ter saído de lá indignados, porque realmente você viu um bando de homens brancos, cabeças brancas, recebendo 56 mil por mês, julgando a moradia de uma comunidade inteira que ocupou uma região porque não tinha onde morar. Aquilo ali, ao a gente sair, e aquela manifestação que tinha lá fora, deixou a todos nós, né, que estávamos lá assistindo, realmente com vontade de sair dali e destruindo tudo. Aí a gente entende por que as pessoas, o povo pobre do nosso país tem até muita paciência, porque tem esperado muito, tem aguardado, tem dado tempo. Né? Quem também participou desse longo processo se lembra que nós também acreditamos que governos, se elegêssemos governos populares, que eles iriam dar conta dessa situação, né, das condições de vida do povo brasileiro. Por isso é que os dados que foram dados aqui, que de 94 até 2006, quer dizer, 94 em Belo Horizonte, foi quando o Partido dos Trabalhadores ocupa a prefeitura de Belo Horizonte, em 92, né? 92 ocupa a prefeitura de Belo Horizonte, mas os dados vêm de 94 até 2006, foram construídas 2015, foram construídas 24 mil habitações. Isso realmente é uma vergonha, né? Se você for pensar se isso vai resolver a situação, né, de moradia, de vida do povo. Bem, eu sou uma pessoa que me considero que desde pequena eu luto pela melhoria das condições de vida do povo, por isso que desde muito nova eu já me denomino como socialista e feminista. Luto pelos direitos das mulheres e pelos direitos do povo brasileiro. E, atualmente, eu estou no Conselho Nacional de Direitos Humanos. O Conselho é um órgão de Estado, ele é paritário, ele tem 12 representantes do Estado e 11 representantes do Estado e 11 representantes da sociedade civil. Eu represento a Rede Feminista de Saúde dentro do Conselho, portanto, eu estou lá representando a sociedade civil. E, atualmente, eu estou ocupando a coordenação da Comissão do Direito à Cidade, que é exatamente a comissão que faz a discussão sobre a questão da moradia. E, a partir, inclusive, de uma solicitação da Isidora, nós definimos, né, que vamos fazer uma missão em Belo Horizonte para poder fazer uma análise da situação das ocupações e, com isso aí, né, apresentar o nosso relatório com as resoluções. E o Conselho Nacional, ele tem alguns poderes de tanto intimar, de encaminhar, né, recomendações aos diferentes órgãos públicos. Então, essa, seguramente, é uma posição que o Conselho vai assumir nesse sentido, reforçando a luta que vocês já estão
encaminhando. Aí não seria só da Isidora, mas seguramente Isidora é o centro, exatamente pela também extensão que significa, né, esse processo. A outra questão é a seguinte, ontem eu também estava na mesa de negociação que foi aberta lá. É claro que todos aqui consideram que foi um avanço, porque ali ficou definido, né, que vai se iniciar a elaboração de um cadastro a partir do Estado. Então, o governo de Minas assumiu fazer o cadastro. Isso é importante. É muito importante para a gente poder saber, né, a partir do organismo do Estado, o que é, qual o problema, qual o tamanho, qual a extensão que eles vão ali enfrentar. Mas eu acho que é muito pouco. Acho que isso é um pouco em especial, porque nem um instante se garantiu que, enquanto estiver sendo feita essa negociação, está suspenso o despejo. Isso não foi feito. A gente esperava que, pelo menos, isso o governo pudesse garantir. Estamos em negociação, vamos fazer o cadastro, vamos fazer a negociação, enquanto isso suspende o despejo. É o mínimo a se esperar de um governo que, até por razões econômicas, ele devia estar preocupado. Vocês já pensaram o que significa jogar 8.000 famílias nas ruas? Se vocês quiserem ir para o centro da cidade, fazer a ocupação do centro, morar no centro da cidade. Isso é um problema também para o governo. Tá certo? Quer dizer, se ele não quer criar um problema social muito grande, ele tinha, no mínimo, em termos econômicos, ele devia estar pensando nisso. Eu fui colega do Pimentel durante longos anos, porque sou professora da UFMG, e nós dávamos aulas juntas. Eu sempre achei o Pimentel uma pessoa muito inteligente, né? Nós éramos do grupo dos economistas do PT, que elaborava os programas do PT, tanto que eu conheço o povo todo aqui, né, os parlamentares todos do PT. Mas, outro dia eu encontrei com ele, eu falei, olha, eu não te considero mais a pessoa tão inteligente quanto eu achava. Porque acho que é uma pessoa que tem um comportamento que você está tendo, que nem em termos econômicos, porque você tem uma história da economia, nós somos professores de economia, sabemos o que isso significa. Se nem em termos econômicos você consegue visualizar o que significa para a cidade não dar condições de moradia, aqueles que estão com seus recursos, querendo construir a sua moradia, porque eu acho que o William Alves tomou uma outra, o William Rosa, aliás, o William, meu grande amigo e companheiro da universidade, a William Rosa tomou uma outra posição, que é o seguinte, o Estado é responsável também pela construção. Mas vocês não fizeram isso, vocês estão construindo as suas casas e agora o Estado vai lá derrubar a casa e jogar vocês nas ruas. Olha, eu acho isso inadmissível, isso não pode ser atitude de uma pessoa inteligente. Então, acho que você só conseguir avançar, conseguir ter o cadastro, porque fizeram muitas lutas e estão mostrando o nível de resistência fantástico para esse tipo de processo. Mas acho que nós temos que ir além. Eu propunha que os parlamentares que estão aqui, essa comissão, pudesse tirar, no mínimo, uma resolução como essa, quer dizer, que não se pensasse, né, nem pensasse em fazer a desocupação enquanto estivesse fazendo um processo de negociação. Essa é a primeira etapa, quer dizer, cadastro e negociação faz parte do processo. E a segunda questão, que eu acho que isso é uma reivindicação do movimento, é uma reivindicação que o Conselho Nacional dos Direitos Humanos está encaminhando e pressionando, já tem em torno de um mês que nós estamos pressionando o governo, para que o governo receba o movimento. Eu acho que o Pimentel tem que receber o movimento. Isso também são coisas mínimas. Eu acho inadmissível um governador que tem uma origem dentro do Partido dos Trabalhadores que sequer se digna a receber o movimento. Eu acho isso inaceitável. Então, acho que essas duas questões deveriam sair daqui hoje com muita força. Primeiro, não encaminhar para o Pimentel, não sei como é que encaminha, se é resolução, se é uma deliberação, etc., mas que não se faça, né, nenhuma iniciativa de despejo enquanto está fazendo o cadastro e a negociação, e a segunda questão, que se receba o movimento. Enquanto isso, o Conselho Nacional de Direitos Humanos já decidiu fazer lá essa missão em Belo Horizonte. Vamos, então, fazer
essa ida, né, à comunidade, fazer uma oitiva aos diversos órgãos e fazer o relatório e fortalecer a luta de vocês com as nossas deliberações e os encaminhamentos junto aos órgãos competentes. Então, muita luta, felicidades e estamos juntos nessa e para sempre. Obrigado. É isso aí. Muito obrigado pela atenção e espero que esse programa tenha lançado mais luzes para que a sociedade, as pessoas de boa vontade, inclusive as autoridades, tenham condições de encaminhar da forma mais justa, ética e pacífica a solução desse gravíssimo problema social que envolve as 8.000 famílias das ocupações da Isidora. Obrigado pela atenção e até o próximo Palavra Ética.